Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e finalmente, meus amigos, finalmente o Vitória vence. Vitória venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Um jogo que, cara, teve um vacilo pra mim aqui. Eu vou comentar, eu quero que vocês também deem a opinião de vocês. Pra mim, do time do Vitória, principalmente no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, teve uma vacilada gigantesca. Poderia ter sido ali uma vitória mais tranquila, com menos emoção, com um saldo de gols um pouco maior, mas o importante é que ela chegou e o Vitória conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações. Os grandes destaques do futebol nordestino você vê aqui no canal do Luna. Então te inscreve, irmão, te inscreve, que aqui a gente tá falando do teu clube de coração, como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve, ainda mais o Vitória também, que é um clube gigante do nosso futebol nacional, tá? Primeiro vamos falar como foi esse primeiro tempo de jogo, porque a postura do Vitória foi uma postura muito mais ofensiva do que a do Internacional. Na realidade, o Internacional não teve uma postura ofensiva no primeiro tempo, né? Eu senti o Internacional um pouco mais lento, mas não pelo fato de estar tirando o pé, nada disso. Foi porque realmente o Vitória começou arrasador, né? O Danielzinho começou muito bem a partida, o Oswaldo fez uma boa partida, conseguindo flutuar tanto na esquerda quanto caindo pelo meio também, e essa é uma característica já da carreira inteira do Oswaldo. Não tem aquela mesma velocidade, é verdade, mas é um jogador muito experiente, né? E que eu já falei, sabe? Eu não mudo minha opinião. Eu acho que o Bahia, o Vitória precisa encontrar um jogador com as características do Oswaldo, um pouco mais jovem, né? Que possa ter um pouco mais de vigor naquele lado ali. Mas o Oswaldo, quando ele tá bem no jogo, ele acaba entregando, né? E numa dessas jogadas, o Vitória abre o placar no primeiro tempo, né? Consegue fazer uma boa jogada ali, o Alejandro, ele volta a bola e o William Oliveira foi lá e marcou seu terceiro gol nesse Campeonato Brasileiro, né? Coincidentemente, o time agora tem 8 gols na primeira divisão. Desses 8 gols, 3 gols são do William Oliveira, do volante William Oliveira, né? Então tá conseguindo ter apesar do Vitória não ter um bom início de campeonato, mas o William tá conseguindo ir muito bem. Logo depois o Alejandro faz 2-0, mas aí era um gol impedido, né? O VAR levou e realmente estava impedido. Ele analisou e estava impedido. Só que depois disso, o que é que eu percebo? Depois desse segundo gol, acho que mais ou menos uns 6 minutos depois desse segundo gol, o Vitória meio que tirou o pé do acelerador, sabe? E eu acho que esse para mim foi o grande ponto que por pouco não levou o Vitória a deixar de vencer a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Tanto que no segundo tempo, né, quando o Vitória vai dar entrevista, me fugiu o nome do jogador agora que deu entrevista no intervalo da partida, e ele até falou assim: não, cara, a gente começou muito intenso, só que aí depois a gente sentiu um pouquinho, então é natural que a gente tire o pé, né, e deu uma segurada no jogo. No primeiro tempo, no primeiro tempo, pelo amor de Deus, né? O cara já sentiu com 30 minutos, 35 do primeiro tempo. Então, assim, isso é um ponto que a gente vai conversar muito durante a semana. Eu acho que não faz tanto sentido, sabe? Eu quero acreditar que ele tirou isso do mundo da lua da cabeça dele. Sabe? Eu acho que os torcedores do Vitória vão concordar comigo, né? Porque não faz o menor sentido esse tipo de conversa. E tirou o pé do acelerador. E eu senti que o Vitória poderia, no primeiro tempo, ter vencido a partida por 2 ou até 3 gols de diferença se tivesse mantido a intensidade. Porque mesmo depois que o Vitória diminui a intensidade, o Internacional não consegue aumentar a intensidade, sabe? Ele continua lento, né? A impressão que eu tinha é que o Inter achava que queria ganhar o jogo, poderia ganhar a qualquer momento, né? Vinha 3 jogos sem levar gols o Internacional, né? Meio que indiretamente, né? Subestimando o poder de fogo do Vitória, que deu essa relaxada no primeiro tempo. No segundo tempo, o time volta intenso novamente. Não com a mesma intensidade do início do primeiro tempo, mas volta intenso, tentando buscar jogadas. O Danielzinho muito bem e quase virou na partida, a gente vai falar. Né? E o Vitória continua tendo domínio do jogo. Mesmo não tendo mais posse de bola, até no final do primeiro tempo o Internacional teve mais posse de bola, mas a verdade é que o Vitória ele tinha as melhores jogadas, sabe? Ele conseguia, quando ele retia a bola para ele conseguia ser mais perigoso. E aí, meu querido, o problema é que quando você
tá ganhando de 1-0 e você não define logo a partida, você sempre vai dar oportunidade para o seu adversário se fazer na partida, né? E já próximo do final do segundo tempo, num vacilo do Danielzinho, a bola sobra, né? E o jogador de 16 anos, que fugiu o nome do Inter agora, dá o passe e o centroavante vai lá e empata o jogo no perto do jogo acabar, sabe? Dando meio com uma brochada na torcida, cara, porque tava bonito ver o Barradão daquele jeito, sabe? Pessoal, o Barradão pulsando, né? Todo mundo, pô, vai sair hoje, vai sair a primeira vitória. Tanto que a gente viu que nos primeiros 2 minutos, 3 minutos, o Vitória meio que sentiu, né? Sentiu o baque de levar um gol, achando que, pô, acho que a gente não vai conseguir novamente essa vitória, né? Só que, meus amigos, aí no final do jogo, um pênalti pro Vitória, pênalti que foi analisado pelo VAR, muito bem marcado, e o Wagner Leonardo puxou a responsabilidade, pegou a bola, o capitão que é, bateu e converteu, dando assim números finais à partida, fazendo com que o Vitória consiga sua primeira vitória no campeonato, né? Consiga vencer pela primeira vez na primeira divisão, vencendo por 2-1. Cara, o que é que a gente pode tirar de lições desse jogo? É que o Vitória ele pode dar mais, sim, do que ele vem dando na competição. Óbvio que a gente não pode se iludir e achar que as coisas não precisam mudar no Vitória. Algumas coisas precisam mudar. Tem alguns jogadores que não têm o nível necessário para jogar a primeira divisão, tá? Eu não tiro essa minha opinião. Agora, o Carpini, ele nos últimos 2 jogos, vamos dar César que é de César, ele melhorou o time em alguns pontos. Né? Ele deixou o time um pouco mais competitivo, um pouco mais equilibrado. Nesse jogo, eu acho que existiu esse erro do primeiro tempo. Eu acho que o grande erro foi no primeiro tempo. Não acredito que seja um erro do Carpini. Não acredito que o Carpini tenha feito isso, de mandar o time tirar o pé, nada disso, sabe? De verdade, eu não acredito. Mas acredito que a mentalidade dos jogadores vai ter que ser conversada durante a semana pelo técnico Carpini, tá? Não dá pra gente aceitar, não dá pra gente aceitar uma postura de primeiro tempo, o jogador afirma, não, porque a gente sentia um pouco, a gente tirou o pé. No primeiro tempo, irmão, no primeiro tempo é um absurdo. Importantíssimo essa vitória, porque no próximo jogo do Vitória, né? Inclusive, eu vou até colocar aqui a próxima partida do Vitória. Se ele vence, ele deixa o Z4. É um jogo muito difícil, tá? É um jogo bem complicado. Vai pegar no Barradão novamente e vai pegar o Atlético Mineiro. Mas não é impossível, não é impossível de você conseguir vencer o Atlético Mineiro, que nesse momento o Atlético Mineiro é o 9º colocado. Sabe, o Atlético Mineiro que vem, acredito que ele ainda vai jogar mais uma partida nessa rodada, né? Mas o Atlético Mineiro vem de 2 empates e uma vitória, né? Nos últimos 5 jogos não perdeu na primeira divisão, essa aqui é a verdade, né? Mas eu não acho nada fora do comum do Vitória conseguir vencer o Atlético Mineiro no Barradão. E aí vai ter toda a atmosfera da torcida, que muita gente deixou a desejar hoje, não chegou junto. Tem que chegar junto nesse jogo contra o Atlético, é importantíssimo, é de uma importância, cara, não tem nem como descrever. O jogo já é daqui a 4 dias, né? O jogo vai acontecer na quinta-feira, de 6h30 da noite. Por mais que seja um jogo no horário horroroso, às 6h30 da noite, o pessoal ainda tá largando, ainda tá saindo do trabalho, mas tem que ser casa lotada, tá? Na minha visão é essa. Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que, é que você achou da partida e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Te inscreve aí se você não se inscreveu, dá essa moral pra gente aí. Valeu, tchau, tchau.